nessa terça-feira, 8 da noite, a partida entre Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. É um jogaço. Corinthians e Bahia, confronto direto pela vaga na Libertadores. E vai ser exclusivo do Premier nessa terça-feira, dia 3 de dezembro, 8 da noite, horário de Brasília. A torcida do Corinthians, eu tenho certeza, vai fazer muita pressão, muita festa. O time está embalado, é vitória atrás de vitória. E no fim de semana, uma vitória com gosto especial, né? Com virada contra o Criciúma, que eu acho que a expulsão do mascote desfalcou a equipe do Criciúma de lá para... A partir da expulsão nada mais funcionou, o Tigre fez falta. Eu tava até em dúvida se quando o Tigre é expulso, Marinho, o que acontece? O Tigre, o animal, fica suspenso ou é o cara que tá dentro da fantasia que fica suspenso pro próximo jogo por tomar um cartão vermelho? Mas o Corinthians superou tudo isso. Não é uma semana fácil pro clube fora do campo, né? Tem questão envolvendo aí afastamento de presidente ou não. Tudo isso vai ser definido na segunda-feira, mas na terça, os olhos da torcida, dos jogadores do elenco, têm que estar voltados para essa partida que pode garantir o Corinthians na Libertadores. Mas o Bahia também pode, porque afinal de contas, quem ganhar vai secar o Cruzeiro, que joga na quarta-feira, embora para o corintiano seja meio complicado secar o Cruzeiro, que pega o Palmeiras, né? Mas tudo bem. Quem ganhar pode abrir 4 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro e garantir a vaga na fase de grupos, não, na pré-Libertadores, graças ao Botafogo, que foi campeão da Libertadores e confirmou, Marinho, teremos G8. É muito importante para esses times, né, que tem essa trajetória oscilante no campeonato, a questão do G8. Olha o Corinthians, que até ontem estava lutando contra o rebaixamento, agora já está ali, de olho na vaga, na confirmada vaga na Libertadores. Isso é demais, né? Como o campeonato brasileiro é maluco, como as coisas vão acontecendo. Bom, dentro de campo não tem grandes baixas, nem no Corinthians, nem no Bahia, tá? No Corinthians não há jogadores que ficaram fora, a lista de pendurados é muito grande, mas não perdeu ninguém, o Ramon Dias. Enquanto no Bahia, o Iago, o Rezende e o Davi Duarte estão lesionados e são as principais ausências. A dúvida no Bahia é Arias ou Gilberto na direita. Alan, vamos dar uma olhada na tabela do campeonato? Você tem aí a classificação para a gente colocar? Porque, olha só, o Corinthians e o Bahia, eles estão ali em 7º e 8º, empatados com 50 pontos. Portanto, na luta por uma vaga que já pode ser confirmada nessa rodada na próxima Libertadores. A gente está lembrando ali como tem G8, né? Porque o Flamengo está garantido na fase de grupos como campeão da Copa do Brasil e o Botafogo, que ganhou a Libertadores, também está garantido na fase de grupos. Então, tem um aumento no número de vagas disponíveis para os brasileiros na Libertadores. Nós temos as chances de Libertadores também, né, Alan? Para dar uma olhada no percentual, a gente vê que Corinthians e Bahia estão muito próximos. O Bahia com 81,7%, o Corinthians com 81,4%. Você está vendo os times com 100% que já estão garantidos na Libertadores. Ainda tem 2 vagas em disputa, o Corinthians e o Bahia são os mais cotados. E aí, Alan, tu achas que vão ambos, vai só um deles ou passa por esse jogo a vaga na Libertadores? Esse jogo quem ganhar vai acabar indo para a Libertadores. A chance que eu falei disso acontecer já nessa rodada, vamos voltar à classificação aqui, é muito simples, né? Quem ganhar vai a 53 pontos. E aí vai secar o Cruzeiro. Se o Cruzeiro empatar com o Palmeiras, ainda dá no número de vitórias contra o Corinthians, por exemplo, e até para alcançar o Bahia, né? Então, se por acaso houver um vencedor e for a 53 pontos e o Cruzeiro perder para o Palmeiras, acabou. Fica 53-49 e esse time que fizer 53 vai comemorar mais cedo uma vaga na Libertadores. Só que quem perder também vai secar o Cruzeiro, porque aí pode ficar na frente ainda do time mineiro na competição. Quando a gente olha para a tabela das chances, Marinho, é importante dizer: por que o Bahia está com 0,3% a mais que o Corinthians se eles se enfrentam e o jogo é na casa do Corinthians? O departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais está querendo dizer que o Bahia é favorito contra o Corinthians? Não é exatamente isso, né? É porque o Bahia vai pegar o Atlético Goianiense na última rodada, né? Então, quer dizer, pelo amor de Deus, se não pontuar, se não ganhar esse jogo, não tem como querer jogar a Libertadores. Então, pro Bahia, eu acho que o empate nesse jogo contra o Corinthians seria um resultadaço, com certeza, porque deixaria tudo embolado e ele tem o adversário em tese mais fácil depois. O Corinthians vai pegar um Grêmio, né, fora de casa, na última rodada.
E eu acho que a situação do Bahia é mais fácil. Só não pode perder o jogo, mas eu tenho certeza que quem se ligar no Premier, esse jogo vai ser exclusivo do pay-per-view, vai ver um jogaço de bola. Ainda bem que eles puxaram, é o único jogo da terça-feira na Série A, pra gente se concentrar e só olhar essa partida, que tem carinha de final. Os dois têm chance de vencer na última rodada, né? Mas o Bahia tem uma chance absurda, né? Contra o time que já está rebaixado há várias rodadas, último colocado e tal, o Grêmio ainda tem uma situação, quem sabe uma mínima chance pode ter de Libertadores, tem um percentual bem pequeno de pegar uma pré-Libertadores ainda, conseguiu confirmar matematicamente a permanência na Série A na última rodada. Então vamos ver o que vai acontecer para esse Corinthians e Bahia. Bom, Alan, vou puxar o palpite, na minha opinião, vence o Corinthians. E na tua? Eu também acho que o Corinthians vai embalar essas vitórias até o final. É impressionante a forma como o Corinthians reagiu contra o Criciúma. Eu me assustei quando o Criciúma abriu 2-0, pelo que o Corinthians estava jogando nas últimas semanas, mas deu uma demonstração de força muito, muito grande, né? O Corinthians vem forte para 2025 se continuar nesse ritmo e passa por ganhar do Bahia. E quem sabe já confirmar. Pode ser que o Palmeiras confirme a vaga do Corinthians na quarta-feira. Se o Corinthians tiver vencido o Bahia e o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Corinthians estará na Libertadores em 2025. O Futebol Arte manda o seguinte, Alan, te liga, se o Bahia vencer, ele já está classificado independente do Cruzeiro, porque o Bahia tem mais uma vitória a mais que o Corinthians na classificação do campeonato. Foi o que mandou o Futebol Arte aqui em relação à pontuação. Ficaria com 15 vitórias contra 13 do Corinthians. Não em relação ao Cruzeiro, não se classificaria em relação ao Cruzeiro com a vitória, porque o Cruzeiro pode ganhar do Palmeiras e ficar um ponto atrás, mas em relação ao Corinthians, sim. Então, são duas chances. Essa de ganhar do Corinthians, a gente sabe que por estatística é menos provável. O jogo é no Corinthians, o jogo é em Itaquera. Só que em Corinthians? É em Corinthians. Só que depois tem o Atlético Goianiense. Como a gente citou, o Corinthians joga fora contra o Grêmio, o Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense, e o Cruzeiro vai pegar o Juventude fora de casa depois do Palmeiras. É que o Juventude é uma incógnita. Se ele ganhar do São Paulo, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele tá livre do rebaixamento. Agora, se ele perder, talvez ele chegue assustado na última rodada. Ou talvez ele perca para o São Paulo e se evite o rebaixamento do mesmo jeito. Basta o Criciúma e o Bragantino perderem. Quer dizer, vai ser uma última rodada também interessante para isso. Vamos ver como é que vai ser esse Corinthians e Bahia, mas eu aposto na vitória do Corinthians.